uma anamnese integrativa, né? Qual é a importância de uma anamnese integrativa na sua prática clínica? Hoje, a gente costuma dizer que a medicina integrativa está crescendo muito, justamente por conta da gente entender o nosso paciente de dentro para fora, não só o sintoma, mas sim a causa do problema, né? A gente está cansado de ir ao médico e chegar lá e ele só dá um remedinho para o sintoma, né? Então, a gente não quer ser mais um, a gente quer ali agregar, quer ter um diferencial na nossa prática clínica. Com a medicina integrativa, que a gente analisa o nosso paciente de dentro para fora, a gente consegue ali fazer com que eles se sintam, até mesmo na hora da anamnese, que eu vou explicar aqui para vocês, eles se sintam ali acolhidos, se sintam confiantes em confiar em nós, né? Então, isso é importante também. Gente, quais são os pontos principais que a gente precisa ter quando o nosso cliente vem até nós? Confiança, pré-anamnese, anamnese e o pós-anamnese. Então, quando o paciente chega a nós, ele quer saber se realmente a gente é capaz de mudar a vida dele. Porque se ele vem até nós, ele vem com um problema. Então, a gente precisa resolver esse problema, né? E aí, para que ele passe e conte a história da vida dele para nós, a gente precisa que ele confie em nós. A primeira e muito importante é a confiança, tá? Porque se o paciente não confiar em você, você não vai conseguir pegar todas as informações possíveis para que você faça um bom protocolo. Não adianta nada o paciente passar uma informação, né? Ah, eu fiz minha anamnese, tá? O paciente fechou, ah, legal, ele confiou em mim e fechou o tratamento. Só que na hora do resultado do protocolo, não tem. Por quê? Porque às vezes ele omitiu alguma informação que a gente acabou ficando ali sem saber o porquê que aquele resultado não teve êxito, por falta de informação. Como é que funciona a pré-anamnese? Eu costumo dizer que a anamnese, ela começa quando o cliente entra em contato com a gente. Então, o cliente ou mandou uma mensagem para fazer um agendamento, ou fez uma ligação para fazer um agendamento, e aí essa anamnese já começa ali, certo? Então, tá ali, ó, começa quando o paciente tem o primeiro contato com você, no WhatsApp ou telefone, né? Então, ali você vai perguntar a queixa, e se a pessoa, né, possui exames laboratoriais ou algum medicamento que pode ser encaminhado antes da primeira consulta. Então, vamos supor, a pessoa te ligou, falou assim, olha, eu quero fazer um agendamento para fazer, para marcar um exame de biorressonância, certo? Aí você vai lá e fala, não, tudo bem, qual é o horário, enfim, tal, você ou sua secretária, enfim. Nesse momento, é importante você já fazer algumas captações ali. Qual é a queixa? Qual é a sua principal queixa? A pessoa vai falar, certo? Aí, ou então tem gente que vai falar, não, é só para mim fazer um check-up. Aí a pessoa vem fazer o check-up, né? Aí, nesse momento, você já pode, para otimizar o seu tempo, você já pode pedir para essa pessoa, olha, você tem algum exame laboratorial? Se puder já me enviar, por gentileza, tirar uma foto, me envia, ou até mesmo os medicamentos que você toma, já me envia, que isso vai otimizar o seu tempo na hora de você estar ali pessoalmente com aquela pessoa. E a anamnese propriamente dita, né? Então, aí a pessoa já enviou as informações antes para você, né? Aí você já teve ali um histórico daquele paciente, e aí você consegue, na anamnese, ali, ó, perguntar absolutamente tudo do organismo do seu paciente, tá? Não é aquela... Gente, tem clínicas que eu já fui, que passa a anamnese e pede para a pessoa preencher. Tudo bem, em questão de legislação, de termos, enfim, é legal porque acaba otimizando, enfim. Mas é diferente quando você pergunta para a pessoa, sabe? Porque quando você está perguntando, às vezes a pessoa ela tá ali, ela vai lembrar de um fato, né, da vida dela, que ela pode abrir com você naquele momento. Então, exemplo ali, a paciente, né, ela fez uma anamnese, que nem eu comentei, ela chegou até mim
para fazer o exame de biorressonância e ela disse assim: olha, eu estou fazendo porque meu marido fez, eu achei bem legal, ele mostra bastante coisa, mas eu não tenho problema algum. Eu como bem, eu como e realmente, ela come bem, ela gosta das coisas mais naturais, ela evita tomar remédio, então ela tem essa preocupação. Antes de fazer o propriamente dito o exame de biorressonância, eu fiz a anamnese, porque, gente, o exame de biorressonância, ele é incrível. Só que não adianta você só fazer o exame se não ter uma boa anamnese, se não ter uma boa avaliação. Não adianta. Por quê? Porque às vezes a informação que está naquele exame, se a pessoa não falou algum detalhe da saúde dela, aí pode apresentar assim: nossa, por que está apresentando? Por que está acontecendo? Por que apareceu esse marcador aqui se ela não comentou nada? Por isso que é importante você analisar tudo, tudo, tudo mesmo. Né? A saúde dela não estava plena como ela estava achando que estava. Né? Vou dar um exemplo do que, né? Teve alguns outros marcadores que deram alterados, mas um deles foi o esquecimento, né? O indicador de memória ali, que na anamnese ela já falou: realmente eu esqueço as coisas, eu acabo esquecendo um pouco as coisas, enfim. E também vitaminas e minerais. Eu falo que hoje em dia não tem como uma pessoa não ter deficiência de vitaminas e minerais, tá? Hoje, a gente não consegue ter ali toda a absorção dos nutrientes do alimento. Vamos supor que o indivíduo tem uma absorção legal do intestino, tem uma absorção legal do estômago, um peristaltismo legal, que vocês vão entender depois, mas ela vai tomar esse suplemento via oral, certo? A absorção dele já é menor, mas tudo bem, absorve. Se ele come esse nutriente, os agrotóxicos, solo contaminado, tudo isso já vai perdendo muito dos nutrientes. Diferente da época dos avós, tataravós, que você plantava, você colhia, você cozinhava e comia. Muito diferente de hoje, que você vai no mercado, tá tudo lá. E aí eu passei para ela, falei assim: olha, você apresenta ali esse sintoma de, né, esquecimento, às vezes a gente acaba achando que é normal, mas não é. Tanto que na biorressonância, o indicador de memória dela deu bem baixo, bem baixo. E aí eu fiz uma indicação de um tratamento para ela, né? E às vezes ela achando que é coisa da idade, vai esquecendo, só que é um sintoma. Eu falo que tudo que o nosso organismo apresenta, seja uma micose, seja uma queda de cabelo, seja uma dor de cabeça, o que for, é o seu corpo dizendo que tem algo errado. Então, por isso que é importante a gente entender o sintoma do paciente, porque se está com sintoma, é porque tem algo errado. Após a anamnese, quando o cliente ele chega até você, você sentou lá, você fez aquela anamnese, né? Acontece muito comigo da pessoa até mesmo fazer o exame de biorressonância e aí ela acabar querendo fazer algum procedimento no mesmo dia da anamnese. E aí o que eu faço? Coisa que nem um exemplo de um paciente meu, né? Ele chegou até mim e aí ele com uma dor de coluna absurda, uma dor lombar absurda, e ele super novo, e ele diz que faz mais de 10 anos que ele tenta fazer tratamentos e tratamentos, mas não consegue, assim, ter êxito. Dá uma amenizada e volta, dá uma amenizada e volta. Aí tá. Fiz a anamnese, perguntei tudo que tinha direito, né? E aí, no caso, como eu faço a aplicação de ozônio, né? A pessoa que chega no consultório com dor, ela já quer sair do consultório sem dor. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, então a gente faz aplicação local, enfim. Fomos para a maca, fui fazer a aplicação local nele. E aí eu comecei a perguntar, falei assim, viu, mas e na sua infância, sua mãe nunca comentou nada de algum problema que você teve, alguma coisa do tipo? E olha a informação que ele não tinha me passado na hora que eu estava sentada na minha cadeira. Ele foi passar na hora que eu estava com a agulha já para colocar o ozônio nele, né? Ele falou assim: eu nasci prematuro, nasci de 6 meses. Falei: entendi. Então tá tudo explicado. Por quê? Porque todo o tratamento que aquele menino faz é um tratamento, vamos dizer ali, superficial. É justamente para amenizar o sintoma. E a causa do problema? A causa é porque quando uma criança nasce prematura, ela vai ter deficiência
de minerais, de vitaminas, de diversas coisas. E eu falei para ele, falei, ó, tá explicado por quê? A importância da suplementação na sua vida. Você vai ter que suplementar. E ele é uma pessoa que acaba, assim, tentando fazer atividade física, mas por conta de tanta dor, ele acaba dando uma pausa, assim, e não faz frequente. Mas ele é uma pessoa ativa. Ele falou, olha, agora a gente vai fazer os exames, a gente vai detectar ali o que tá deficiente, o que não tá, para a gente entender e suplementar o que você precisa. Era uma informação muito preciosa. Por isso que quando você vai vasculhando, tem gente que eles são mais secos. Hoje eu vou falar dos temperamentos. Tem gente que é mais secão, não gosta de falar muito. Aí é o seu esforço de começar a fazer a pessoa falar. E já tem gente que você fala, oi, tudo bem? Pronto. A pessoa vai abrir a vida para você. Então, coisas que parece bobo, mas na hora de você montar um protocolo de tratamento, faz muita diferença no resultado do tratamento daquele paciente. Depois de transmitir confiança, ouvir a história do paciente, né? Identificar o temperamento daquele paciente para você conseguir ter um diálogo, porque a gente identificando o temperamento, a gente consegue ter a confiança do paciente. Realizar o exame de biorressonância. Depois de tudo isso, a gente monta um protocolo de tratamento que bioquimicamente, biofisicamente, o nosso organismo é diferente. Não tem como. Às vezes vem uma pessoa com enxaqueca e vem uma outra pessoa com enxaqueca. O tratamento que eu fiz para o paciente 1 com enxaqueca, às vezes é totalmente diferente do paciente 2, porque a causa da enxaqueca do paciente 1 foi uma e a causa do paciente 2 é outra. Então, não tem como a gente fazer protocolos Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem que entender de tudo isso que eu ensinei vocês, aí sim a gente vai para o protocolo de tratamento, porque aí o paciente já está confiante, você já entendeu todo o histórico dele, ainda com o exame de biorressonância facilita muito a nossa vida, montar protocolos de tratamento facilita muito a vida. Associação da anamnese com o exame laboratorial e a biorressonância, né? Coloquei o exemplo até de paciente aqui é o mesmo paciente, tá? Então, na biorressonância apareceu lá cristais de colesterol, né? Os cristais de colesterol, viscosidade do sangue, gordura do sangue. O cristais de colesterol, a gente vê ali o valor de medição real dele foi 72.628, né? Sendo que o máximo numa faixa de frequência de um indivíduo saudável é 67.522. Né? A gente, profissional de saúde, eu sempre falo para as alunas, a gente tem que identificar a numeração. Essa parte coloridinha aí é para ficar didático, é só para ficar didático para o paciente. A gente vai na numeração, né? Então, a gente vê que está acima, né? E no exame de sangue bioquímico desse paciente, colesterol total, 202, está acima, né? Então, a gente vê que bate. E não vai ser sempre que vai bater também, tá? A aula de ontem com as alunas, a gente estava discutindo isso. Às vezes, até um exame laboratorial bioquímico, a pessoa tem um sintoma e aí faz o exame e fala, o exame deu normal. Não é porque deu normal, né? Como eu falei no começo, não é porque deu normal que não tem problema. Vamos identificar mais coisas, o que está acontecendo. Então, assim, a biorressonância não é diferente. Às vezes vai ter exames laboratoriais que vai dar alterado e na biorressonância não vai dar. E aí cabe a gente ter um raciocínio clínico para entender toda essa estrutura de anamnese, de todas as informações de sintomas, porque eu falo, o sintoma, ele é mais importante até mesmo do que o próprio exame, dependendo. Então, aqui, eu coloquei 3 modelos aqui de biorressonância e todos eles vai fazer a análise do que eu vou mostrar hoje, tá? Só os outros 2 à frente que não. Mas tem o QMR Analyzer, né? Esse aí, ele você coloca no dedo, né? Tem o Quanto Ressonance, que você posiciona a mão também, mas a caixinha dele é diferente. E tem esse de bastão, que foi o mais conhecido, né? Onde a maioria, pelo menos no Brasil, o pessoal aqui, muitas pessoas que conheceram a biorressonância acabaram conhecendo através desse ali pelo bastão. Todos eles fazem o mesmo, o software é o mesmo para todos esses 3, tá? Então, independente de qual você queira, de modelo,
todos eles fazem é o mesmo software, faz o mesmo mapeamento do que eu vou falar hoje. É o NLS 18, que é o Metatron, tá? Esse aqui, ele faz o escaneamento tridimensional, que permite localizar automaticamente onde o tumor apareceu, doenças hereditárias, cortes citológicos, conjuntos de cromossomos, cromossomos separados e mais fundo para fragmentos de hélice de DNA. Então, esse aqui, ele é muito, mas muito bem detalhado. Esse aqui não entra, não se enquadra no programa que a gente vai falar hoje. Então, para quem tem esse equipamento, porque tem muitos profissionais da saúde que entram em contato comigo e tem esse equipamento perguntando se o meu curso serve para esse, e não serve, tá? Porque é outro software. Ah, então não serve, é outro programa. E tem esse aqui do aurímetro. Tem alguém aqui que tem essa biorressonância de aurímetro? Muitos profissionais da saúde conhecem essa biorressonância de aurímetro também. Esse do aurímetro, como que ele funciona? Tá vendo ali que tem uns tubinhos? A gente chama de testadores, né? Uns tubinhos. O paciente segura o tubinho e tem, tá vendo o aurímetro? A pessoa segura o testador. Então, vamos supor que a pessoa vai segurar o testador de metal pesado, de chumbo. Ah, vamos ver se essa pessoa está contaminada por chumbo. A pessoa vai segurar o testador e aí o aurímetro vai dizer se essa pessoa tem o chumbo ou não. Então, se o aurímetro for para fora, né? Se ele virar para fora, quer dizer que não, que a pessoa não tem. Se o aurímetro vir para dentro, ele tem o testador. Segura o aurímetro no cabinho e o próprio cabinho, aquele mais fininho que vocês estão vendo aí, ele vai se mexer sozinho. Sozinho. Inclusive, o do aurímetro, eu sempre falo que não tem um melhor que o outro. Eu sempre falo que um agrega com o outro. Então, se você tem ali essa biorressonância aqui, com o aurímetro, essa aqui, ela faz mapeamento geral, que vocês vão ver aqui. E o aurímetro, ele é mais específico em relação assim, qual parasita a pessoa tem. Então, você fala para a pessoa segurar o tubinho ali do parasita Ascaris lumbricoides, vamos supor, e aí o aurímetro vai dizer se aquela pessoa tem o Ascaris, ou se a pessoa tem a tênia, entendeu? Então, ele é bem específico em relação a parasitas, né? Metais tóxicos, esse aqui detecta, né? Até mesmo alergia de alimentos, esse também ele mostra, tá? Então, eu sempre falo, um sempre vai agregar com o outro, não que um substitui ou é melhor que o outro. Nós vamos falar do QMR 998, que é esse equipamento aqui, tá? Esse aqui que é onde eu dou o curso, onde eu falo tudo sobre esse equipamento, sobre os testadores, sobre cada marcador. Então, o aparelho de biorressonância quântica usa o conhecimento quântico como base teórica e é um equipamento que utiliza um avançado método para coletar o campo magnético das células humanas para análise. Ele vai fazer a captação do campo magnético, tá? Vai fazer a captação da frequência do organismo. Então, ele mostra, e o mais incrível é porque é em 1 minuto. Em 1 minuto você faz o teste. Mas eu sempre explico para as alunas que, né, como eu falei ontem também, você faz o teste em 1 minuto. Só que para você analisar o seu paciente como um todo, você vai meio que estudar o seu paciente. Então, você vai entender o sintoma, o resultado desse exame, se tiver um resultado laboratorial. Por isso que eu peço para o paciente voltar depois de 3 dias, 2 dias, enfim, para mim ter o tempo de estudar o caso e na hora de montar um protocolo de tratamento e passar o protocolo de tratamento. Ele tem 85% de precisão, tá? Ele é bem abrangente, né, por detectar ali tudo, e ele também detecta alterações, às vezes, antes mesmo do sintoma. A gente consegue saber se a pessoa tem uma predisposição até à proteína do leite, a medicamentos, a antibiótico, tudo isso ele mostra. Todas as alergias, a pólen, e saber se essa pessoa tem uma predisposição a desencadear aquilo. E aqui, o software, né? Então, aqui, primeiro eu vou mostrar o equipamento para vocês, para depois entrar aqui no software para vocês verem como que é a carinha do software lá dentro. Então, aqui é o equipamento, ó, ele vem assim, né? E vem esse cabo onde você vai conectar
no equipamento. Então, eu já vou conectar aqui. E aí o cabo USB, por isso que tem que ser notebook ou computador, não pode ser tablet, né? Tem pessoas que vieram perguntar se poderia fazer no tablet. Não pode, porque não tem entrada USB, né? Então, a gente coloca aqui no USB e ele vem esse pendrive aqui. Esse pendrive, ele é um codificador. Cada aparelho tem o seu. Cada aparelho, ele é como se fosse uma senha para você entrar no seu software. Então, se você perde esse pendrive, você perde o equipamento, porque você não consegue acessar seu software. Você tem que comprar até outro equipamento. Então, por isso que esse pendrive é a matriz ali do equipamento, tá? Então, você conecta o pendrive também. O software, no meu caso, já está instalado. Aí você conecta, certo? Então, ó, aqui ele já acendeu a luzinha, tá vendo? Ele fica vermelhinho. E na hora de fazer a leitura, ele fica azul. Agora eu vou entrar aqui no software para vocês verem a carinha dele. Peraí, vamos lá. Aqui é a tela Home. Então, aqui eu entrei na opção ali onde a gente faz a configuração. Isso aqui é a parte de configuração, não é nem do relatório em si. Mas aqui é a parte de configuração, onde você consegue deixar ou não ali esses marcadores. Você consegue... Tem a parte aqui, né, que vocês estão vendo aqui, a acupuntura. Se você não é especialista em acupuntura, você tira. Por quê? Porque se faz a análise e na hora de você apresentar para o paciente, ele vai mostrar, ele vai falar: ah, mas o que que deu? E você não entende, aí fica chato, né? Então, eu até aconselho tirar. Tireoide, ele mostra, coenzimas, as vitaminas, os minerais, açúcar no sangue, né? Metais pesados. Então, se a pessoa está contaminada por metal pesado, você pode ter certeza que algum sintoma essa pessoa vai ter. E às vezes é um sintoma, seja uma dor de cabeça, e a pessoa nunca vai imaginar que é uma contaminação por metal pesado. Então, por isso que é importante a gente fazer esse rastreamento. Ele mostra toxinas humanas também, ele vai mostrar o pH dessa pessoa, a hipóxia dessa pessoa. O que seria a hipóxia? Se essa pessoa está com uma oxigenação boa, né? Falta de oxigênio no organismo, a gente tem mais probabilidade de infecções, até mesmo de câncer. Eu peguei um paciente, né? Estou tratando um paciente oncológico, onde ele fez o exame de biorressonância e o marcador deu hipóxia baixa. Então, olha como ele é muito, assim, incrível. Porque como que... Aí você fala, nossa, mas será que ele é tão preciso assim? Se o seu equipamento está calibrado e está ok, é incrível como ele bate as informações, como ele bate. Que se você for ver o analisador, os marcadores do fígado dele, não vai mostrar que ele está com câncer, que, ai, nossa, detectou alguma coisa do tipo. Não, ele vai mostrar a função do fígado. Ele vai mostrar se esse fígado ele está desintoxicando legal, se esse fígado ele está com um aumento de energia, que no caso dele não estava. Então, a gente vai correlacionando as informações. Bom, por que que não está produzindo energia esse fígado? Por conta de uma deficiência, por conta de um tumor, né? Então, é algo que a gente vai relacionando ali as informações desse exame com a patologia ou a doença propriamente dita, né? Então, por isso que eu falo que esse exame, ele dá um norte para a gente. Fulana, ó, obter relatório. Isso aqui já foi feito o relatório dessa fulana, e todos esses marcadores é legal porque ele já fica salvo no programa, né? Então, isso que é legal. Olha aqui a quantidade de marcadores que ele detecta. Então, aqui, ó, o que eu estava falando do cardiovascular. Ele começa pelo cardiovascular. Todas as informações possíveis desse paciente, onde você consegue ali saber, né? Que nem aqui, resistência vascular, elasticidade vascular. A gente consegue identificar, tá vendo? As doenças ósseas, doenças minerais, vitaminas, aminoácidos, né? Olha, que interessante. Tá vendo? Olha os aminoácidos, tá vendo? Então, é algo, ó, os metais pesados, importantíssimo. A pessoa está contaminada por metal pesado, precisa eliminar do organismo. Então, aqui, ó, o verde, ele vai mostrar que está pleno, certo? Está pleno.
O azul, ele já está mostrando ali que está querendo ficar em desequilíbrio, mas eu já peguei paciente que no azul já estava com sintoma. Então, por isso que não é uma coisa que a gente tem que ser ferro e fogo. O azul, ele pode ser um alerta, mas às vezes ele pode ser até já o desequilíbrio, por conta, depende do organismo, depende da pessoa. Se a pessoa já apresenta sintomas, já está em desequilíbrio. Porque não adianta você ter todas essas informações sem saber dos sintomas do paciente. Você não vai conseguir entender nada que está acontecendo. Então, por isso que é importante os dois. Aqui, o QMR é esse equipamento aqui que eu vendo, tá? QMR 998, tá? Porque hoje eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu tentei vários fornecedores, certo? Tentei vários fornecedores, mas o primeiro até estava dando super certo. Nossa, eu estava indicando, é um fornecedor lá de São Paulo, estava indicando que, inclusive, elas vendiam esse aqui, né? Eu gosto de passar aquilo que eu tenho. Por mais que o do bastão é o mesmo programa, mas eu vou passar o que eu tenho. Mas o bastão, quem quiser, não tem problema algum também. E aí elas estavam vendendo e estava legal, estava indicando todas as alunas lá para elas e tal. Só que começou as alunas a entrar em contato e eles falaram que não estava sem estoque. E aí uma aluna entrou em contato comigo e falou assim, viu, eu comprei seu curso e agora eu estou super ansiosa para chegar o equipamento para mim fazer na minha família inteira, nos meus pacientes, e eles falaram que está sem estoque, não tem nem previsão de chegar. Eu falei, meu Deus, vamos procurar outro fornecedor. E aí eu tentei. Aí no próprio grupo as alunas vão também, né? Porque não foi todas as alunas que compraram por esse fornecedor. E eu deixo a pessoa à vontade. Não é porque também hoje eu vou apresentar para vocês o equipamento que eu vendo que você tem que comprar comigo, senão você não pode fazer o curso. Não, você pode comprar por fora, não tem problema algum, tá? O negócio é o seguinte, que essa pessoa, ela comprou pelo Mercado Livre. E aí, uma aluna lá, e indicou para outra, e falou assim: olha, comprei pelo Mercado Livre, vai lá e compra. E aí, essa pessoa teve um problemão. O programa, sabe o pendrivezinho codificador? Não abria o programa dela. E aí, ela entrou em contato com eles lá e falou: olha, eu não estou conseguindo abrir e tal, e tal, e tal. Enfim, teve que devolver o equipamento, aí ela achou muito transtorno, ela estava tão ansiosa, porque assim, tem gente que prefere comprar o curso antes e depois o equipamento. E tem gente que prefere comprar o equipamento para depois o curso. E aí, no caso dela, como ela já tinha comprado o curso, ela falou que ela maratonou o curso e ela ficou muito ansiosa para que o equipamento chegasse, para ela poder fazer os exames. E no fim, acabou que chegou, deu errado, ela teve que voltar. E aí eu indiquei uma outra pessoa que essa pessoa já tinha comprado também para ela e ele acabou ajudando eu naquela situação ali e conseguiu resolver o problema dela. Tanto que o que ele vendeu para ela ainda foi o de bastão. Só que aí, na terça-feira, eu fiz uma live com as alunas e essa aluna acabou falando que esse equipamento estava. Ela não sabe se estava muito calibrado, porque estava dando umas coisas meio estranhas, né? E eu pedi para ela entrar em contato com o rapaz. E devido tudo isso, né? Eu tentei também um outro fornecedor, que ele é famosinho aí na internet. Só que ele é um grosso e todas as alunas que eu já estava indicando para ele começou a reclamar. Gente, ele é um grosso, ele não tem paciência, sabe? Teve uma que, nossa, quase processou ele, de tão grosso que ele e aí, devido tudo isso, eu falei, não, então preciso de um jeito. O meu esposo, ele é engenheiro eletricista, né? E eu falei para o meu esposo, eu falei, viu, vamos analisar os fatos aqui. Esse equipamento, ele não deve ter muita coisa que você não conheça, porque ele também mexe com eletrônica, né? Eu falei assim, se você abrir esse equipamento aqui, deve ser uma placa eletrônica lá, que é coisa para você é baba. Para mim, eu não entendo, né? Mas para ele é baba. Eu falei, então vamos nós fornecer o equipamento, tá? Testa esse equipamento e envia para as alunas. Então, o equipamento, como eu coloquei aqui, ó, o equipamento ele vai ser testado por mim e por ele, tá? Ele vai ter todo o suporte na instalação. Eu percebi também que muitas alunas tinham dificuldade de instalar. Para uns é fácil, para outros não. Então, ele vai dar esse suporte de instalação, às vezes até fazer uma chamada ao vivo e ele mesmo fazer a própria instalação, né? Então, esse suporte de instalação ele vai dar também, tá bom? E a garantia, né? A gente vai dar garantia ali
do equipamento de 90 dias de garantia do equipamento e 30 dias de suporte grátis. Então, em 30 dias, nossa, tá dando um erro aqui que eu não sei o que que é isso. Aí você pode entrar em contato, que ele vai fazer um agendamento e aí você vai ali tirar suas dúvidas e ele vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, foi uma forma que eu encontrei de ajudar e eu mesmo testar o equipamento, porque o meu, onde eu comprei, eu vou, na verdade, enviar o equipamento para vocês de onde eu comprei, tá? Então, é algo que o meu nunca deu problema, entendeu? Então, aí eu indico um fornecedor aqui, outro ali, acaba saindo um pouco do meu controle. E às vezes a pessoa tem problema com o fornecedor, eu me sinto mal, porque eu quero ajudar de uma forma, eu não consigo, porque sai da minha alçada. O valor do equipamento, tá? Ele é 1.590 para quem não é aluno. A gente parcela em 10 vezes sem juros no cartão também. Então, tá vendo ali, ó, ele já vem o equipamento, ele vem ali o cabo, ele vem esse CD. Esse CD, ele é o da instalação, o programa de instalação. Porém, não são todos os notebooks que têm a entrada para CD, né? Então, a gente tem já o próprio programa aqui para poder instalar para vocês, tá bom? Então, a gente já tem esse programa que a gente consiga ali instalar, até mesmo para quem não tem essa entrada de CD, tá bom? Então, o valor com desconto para as alunas é 1.390, também dividido em 10 vezes sem juros, tá? Então, para vocês que estão aqui, tornar aluna, aí tem esse desconto que eu vou também ajudar, porque além do valor do curso, né, tem o valor do curso, vocês vão ter ali um desconto do equipamento. No valor à vista, a gente consegue fazer ali por 1.290. Então, gente, pode procurar. Se você achar muito barato, é aquele tal negócio, né? Eu sempre falo, desconfia, desconfia. Eu tive lá com as minhas alunas o problema delas terem comprado pelo Mercado Livre. Então, é uma garantia que a gente está dando para ajudar vocês, porque eu poderia muito bem continuar falando para as pessoas, ó, vai, compra no Mercado Livre, compra não sei. Só que eu fiquei tão constrangida com os acontecimentos que eu falei, não, eu quero prestar um suporte não só do curso, mas também porque a pessoa precisa do equipamento para, né, para poder fazer a análise. Então, não adianta ela ter o curso e o equipamento começar a travar. Tá? Então, por isso, desse suporte. O contato da pessoa, né? O meu esposo está aí, Marcos Júnior. Então, você pode entrar em contato com ele, pode tirar todas as dúvidas do equipamento com ele, tá? E a gente a gente manda esse equipamento até você, tá bom? Sim, a biorressonância tem comprovação científica desde 1950, então é algo que não veio ontem e começou agora, né? Ah, descobrimos hoje. Não, não é isso. Que eu coloquei 2 artigos, né, que eu disponibilizo no curso também, outros artigos científicos, falando aqui sobre a biorressonância, a eficácia, ó, inclusive esse aqui da revista de epidemiologia, a eficácia do método de biorressonância na saúde humana. E aqui eles falam, né, eles fazem ali um estudo das pessoas que fizeram a biorressonância e das pessoas que não fizeram, porque fizeram realmente teve uma eficácia muito boa na saúde. O que que vocês vão aprender? O curso é para vocês aprender tudo, exatamente tudo, como funciona, tá? Como você pode interpretar. Então, você vai aprender a mexer no software, você vai aprender a otimizar o tempo na entrega do resultado do exame. Às vezes, aquela pessoa que vem, que você vê que marcou muita gente naquele dia e precisa agilizar, tem essa forma e que seu paciente também saia satisfeito, tá? Você vai aprender a cobrar pelo exame, você vai aprender a interpretação dos relatórios, protocolos de tratamento com suplementação, né? Protocolos de tratamento até de ozonioterapia tem também, tá? Você vai aprender. Ali sempre tem aulas com convidados especialistas, né? Então, tem uma aula, inclusive, dentro do curso Bioquântica, onde você aprende até a parte de acupuntura, porque eu peguei um especialista, convidei para dar aula, tá? Então, tem essa aula também, né? Aula bônus sobre a água e o sal que eu utilizo. Então, tem uma aula super exclusiva para vocês também. E tem as aulas ao vivo, tira dúvidas, que toda vez que eu faço aula ao vivo, eu deixo também gravada na plataforma, para vocês terem acesso, né? Que às vezes a dúvida de um lá no comecinho é a sua dúvida no momento, né? Tem materiais em PDF com protocolos e especializações.
explicações de cada marcador. Então, você pode baixar, você pode imprimir para ir ali seguindo também, né? Tem a aula bônus também de marketing digital, né? Para você fazer a captação dos clientes através das redes sociais. Então, até isso eu disponibilizei, como eu falei, não adianta você saber a técnica e não saber captar o cliente, né? Então, até isso eu ensinei. Eu vi ontem aqui, eu não lembro quem que falou que estava com vergonha de aparecer. Pode parar com essa vergonha, tá? Porque quando a gente se posiciona, a gente gera mais credibilidade, né? Então, é algo que, assim, no começo é complicado, a gente vai se sentir meio doido, mas tudo bem. Só que chega uma hora que as pessoas começam a procurar você através das redes sociais e começa a marcar, fazer agendamento, né? 90% dos meus pacientes vêm através das redes sociais. Então, por isso que eu tenho muito conteúdo lá, né? Tenho muito conteúdo porque, às vezes, um vídeo que eu posto, já vem gente no direct querendo marcar consulta. Então, olha uma ferramenta muito incrível que você pode usar ao seu favor, tá? E o curso é pela plataforma Hotmart, tá? Então, são aulas gravadas e online, tá? Então, você pode assistir quantas vezes quiser, você pode assistir a hora que você quiser, tá? O acesso, ele é vitalício com atualizações. Então, toda atualização que tiver de convidados, lembra que eu comentei da nutricionista que vai falar sobre limpeza do terreno biológico? Ela vai ficar gravada, essa aula vai ficar lá na plataforma também, tá? E a duração do curso, né? Como uma pessoa perguntou lá no grupo, qual é a duração do curso, né? Depende de você, tá? Depende de você. Eu tenho alunas que em um final de semana maratonou o curso. E eu já tenho alunas que já demorou um pouco mais. Então, como são aulas gravadas, você finalizou o curso, a própria plataforma já vai emitir o certificado, tá? A certificação é de 30 horas, tá? Onde ela é reconhecida pela Conatese, que é uma instituição integrativa. Então, com essa certificação, você consegue até fazer uma associação com eles como terapeuta integrativo. Então, com a certificação da biorressonância, você pode se associar como terapeuta integrativo e trabalhar com a biorressonância tranquilamente, tá? Então, eles dão todo esse suporte também, tá? E vamos ao que interessa, né? Antes de falar dos valores, eu quero mostrar aqui uns depoimentos de algumas alunas maravilhosas. Fez a diferença na prática clínica dela, né? Que nem essa aluna que ela falou, você é maravilhosa, gratidão por me ajudar tanto com o exame de biorressonância. Eu comprei o aparelho, porém eu não tinha tanta facilidade de avaliar os marcadores, faltava segurança e através do seu curso encontrei gratidão e continua levando o que você tem de melhor para quem mais precisa, Deus te abençoe. Então, essa enfermeira, ela é ortomolecular e ozonioterapeuta também. E, ó, inclusive, essa foto que é o do perfil dela, a foto dela tá com aquela biorressonância de segurar o bastão. Então, ela usa a biorressonância ali e agrega muito na prática clínica, né? E tem uma outra aqui, a Sandra, né? Ela falou assim, para mim o curso dela está sendo muito bom, estou me sentindo mais segura, eu fiz outro curso mais caro do que o dela e ficou bastante a desejar, fiquei decepcionada no outro curso. Encontrei o dela e está dentro do que eu busquei. Olha que interessante, porque a gente que está nesse universo de sempre estar se atualizando, a gente vê muito curso por aí, muito curso, e aí a gente fica em quem eu acredito, né? Porque tem a estratégia de marketing que as pessoas fazem e às vezes acaba até mentindo. Esse é o problema, porque assim, tem como você usar uma estratégia de marketing sem mentir, só que as pessoas estão tão habituadas na mentira que acaba, né, incrementando algo muito maior e às vezes não é tudo aquilo, né? Então, por isso que é importante a gente também, né, ter aquele caráter. É algo que eu não vou entregar algo para vocês que eu não esteja vivendo, tá? Ela é esteticista e ozonioterapeuta. E tem a outra aqui, a Patrícia, né? Ela colocou aqui, não havia feito nenhum curso, tem o equipamento há pelo menos 3 anos, e nunca soube aproveitar tão bem. Para mim está sendo super válido, já estou segura até para cobrar bem na consulta. Antes eu cobrava R$ 100 e hoje comecei a cobrar 330. Então, gente, uma pessoa que assim, ela tinha lá o equipamento, ó, teve uma pessoa que comentou aqui, né, que tem o equipamento há 2 anos, e ela não sabia nem cobrar
né? Porque cobrava pouco demais e não sabia valorizar o tempo dela, o serviço dela. Então, a gente tem que valorizar sim. E é isso, depois que ela assistiu a aula lá de como cobrar pelo exame, que ela fez esse ajuste no valor dela. Então, cada pessoa, né, como eu falei, cada região você vai ajustando ali. E uma coisa que eu não falei, mas vocês também vão ter acesso ao grupo das alunas, onde a gente compartilha casos clínicos, onde a gente tira dúvidas. E aqui o investimento do curso, gente. O investimento, o valor do curso é 697, tá? E você pode fazer até em 12 vezes 58,8. Gente, o que é 58,8 por mês? Não paga uma pizza hoje, aquela pizza boa não paga, né? Então, para o investimento que você vai fazer na sua clínica, na sua prática clínica, e vai te dar mais autoridade, mais resultados nos seus protocolos, né? Então, aqui até coloquei uma comparação com apenas 2 clientes, você cobrando o exame a R$ 400, hoje eu cobro 440 no exame, tá? Você cobrando R$ 400 no exame, você paga o valor de investimento do curso. Com 2 clientes, você já paga o investimento do curso. E com 5 clientes, você paga o investimento do curso e do equipamento. Gente, 5 clientes, com a estratégia de marketing que já tem lá no curso que eu ensino, você conquista tranquilamente 5 clientes, tá? Então, tem esse valor investimento do curso, tá? E aqui eu coloquei uma frase, o que acreditamos ser possível define o que somos capazes de criar, né? Então, isso está muito relacionado à medicina quântica. A gente não enxerga o exame, a frequência, campo energético, a gente não enxerga, mas a gente acredita.